Do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, ouvintes desse domingo à noite no Café com Sexologia. Hoje, vocês se lembram, nós estamos aqui com a nossa colega psicóloga Camille Borges, que está sempre com a gente, porque nós estamos fazendo uma parceria para lidar com perguntas e tudo mais, fora que ela também vai estar aqui conversando com a gente um outro dia sobre os estudos dela especificamente. Hoje nós temos uma outra convidada, a Vera Vaccari. Vera, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje à noite. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada pelo convite de estar aqui com vocês. A Vera, ela é uma psicóloga que trabalha com uma série de questões relacionadas à sexualidade, mas ela também tem dado uma atenção especial a questões de sexualidade depois dos 60 anos, vamos chamar assim, porque eu acho que tem muitas discussões aí. Sim, eu tenho um blog, inclusive, que se chama, no Instagram, que se chama Depois dos 60. Para falar das questões, principalmente da mulher mais velha, vamos dizer assim. Olha só, então, por que nós estamos com esse tema aqui hoje? Se vocês notaram, nessas últimas semanas, houve um anúncio do IBGE contando sobre os resultados do novo censo populacional brasileiro. E o Brasil está envelhecendo. Na verdade, nós já temos uma quantidade de pessoas acima de 60 anos muito maior do que antes e uma quantidade de pessoas abaixo dos 20 anos muito menor do que antes. Isso é importante e muito interessante para nós. Por quê? Ora, as pessoas de cada faixa etária precisam de atenções. Na questão da sexualidade, muitas atenções são necessárias. Por quê? Porque existem várias modificações físicas, psicológicas, sociais, e é isso que a Vera está aqui para ajudar a responder perguntas. Porque vocês sabem que nós temos a caixa de perguntas anônima ali no Instagram do Impassex. Entre lá, põe a sua pergunta agora, hoje, amanhã, durante a semana, sempre que põe lá. Se você está nos assistindo pelo Instagram ao vivo, pode postar as suas perguntas que nós estamos acessando. E, na verdade, Vera, é o seguinte, eu vou pedir para a Camille já ver, tem perguntas lá. Então, ela vai estar buscando passar as perguntas para a gente. Então, ela já pergunta, você já responde. Ótimo. Tentaremos, não é verdade? É isso. Boa noite, Vera. Boa noite, noite. Oswaldo. Boa noite a todos que estão acompanhando. Vera, a gente teve pergunta, teve comentário, teve 1001 coisas nessa caixa. E acho que a gente precisa começar com 2 comentários, tá? O primeiro foi o seguinte: eu não acho que a minha avó de 70 anos faz sexo. E o segundo foi: velho com tesão é coisa de velho safado. O que é que você tem a nos contar sobre esses comentários? Bom, os dois apontam para a mesma coisa, que é o preconceito com relação às pessoas mais velhas, não é verdade? Porque o homem mais velho que tem interesse sexual, ele é safado, ele é tarado, ele é sei o que mais que a gente vai taxar, e não como uma pessoa normal que continua a ter uma vida sexual. E com relação à mulher se juntam 2 preconceitos, né? Se juntam os preconceitos, o etarismo, né? Esse preconceito com relação à idade, e o preconceito contra a sexualidade feminina também, né? A mulher tem muito menos interesse, a mulher não sei o que lá, a gente escuta isso a vida inteira. E cada vez que a gente acha que isso diminuiu, parece que volta tudo à nossa presença. Então, a minha avó de 70 anos, ela não faz sexo. A minha avó de 70 anos está no fim de carreira. Ela não é uma pessoa... ela não é obrigada. Então, isso sempre tem que ficar muito claro. Ninguém fala de obrigações. A gente fala das pessoas seguir seus interesses, suas tendências, seus ideais. Então, se ela tem vontade, ótimo. Se ela tem um companheiro ou uma companheira para transar, melhor ainda, não é verdade? Sim. Mas eu acho que a gente teria que pensar em como trabalhar com netos e netas, não é verdade? Para que se acostumem com a ideia de que eles também vão envelhecer. E acho que é aí só que vai cair a ficha.
Mas a ficha tem que cair desde já para a gente mudar essa sociedade. Vocês estão vendo? Essa é uma coisa bastante importante, né, Vera? Porque, afinal de contas, nós estamos falando que as famílias têm uma responsabilidade. As famílias precisam também se mudar, se modificar, por uma razão simples. Se os filhos, se os netos não estão preparados para pensar, compreender que os pais e avós também têm atividades sexuais, eles vão fazer pressão para que eles não façam. Claro. Claro. Eu lembro de uma situação que alguém me relatou. A gente escuta muitos relatos, né, para todo lado. E um relato de alguém que estava fazendo assim, que chegou na casa do sogro e da sogra, bastante idosos, e os dois estavam na cama. E a pessoa se chocou muito. E ela me relatava isso depois. E eu falava, mas por que se chocar? É um direito deles. Eu acho que o que acontece também foi que você foi muito invasiva de entrar num quarto que você embater como se as pessoas idosas não tivessem direito à privacidade. Você trata a pessoa idosa, nesse caso ali, como uma criança muito pequena, porque até a partir de uma certa idade você bate na porta e pergunta se pode entrar, não é? Uhum. Camila, estava pensando, você atende pessoas em consultório. Sim. Você tem atendido pessoas que trazem essa discussão, sejam seus pacientes mais velhos, filhos de... Acontece. Você já ouviu histórias assim, hein? Já ouvi histórias assim, né? E acredito que às vezes é uma dificuldade que a pessoa tem de buscar terapia também, né? De se autorizar a falar sobre esse tema. Como se o espaço da terapia para essas pessoas fossem para abordar outros assuntos. Você está trazendo uma coisa importante. Se nós, na qualidade de terapeutas, também não perguntarmos, não levarmos a questão, não facilitarmos a abordar o assunto, nós não vamos ajudar. Aí a gente acaba se comportando como Sim, esses netos, esses filhos, né? Enfim. E é interessante que quando a gente faz essa pergunta, eu sou uma senhora mais velha, e quando eu faço essa pergunta para mulheres mais velhas, em geral elas me olham assustadas, quer dizer, por que você está me perguntando isso? Bom, eu quero perguntar se você está de bem com você, se você tem companhia para sexo, se você se diverte sozinha, se você não tem interesse, porque é um direito seu também não ter interesse, porque cada um vai por aquilo que se sente melhor. Muito interessante. Camille, tem mais perguntas aí? Se a gente não tiver mais perguntas, a gente tem outras perguntas aqui, porque nós temos discussões importantes. Tem uma pergunta que é o seguinte: é possível sexo depois de 70 anos para o homem? Uau! Essa é uma pergunta interessante, né, Vera? Complementando o que você estava falando agora, significa que... Sim, as pessoas... Olha, por que teria impedimento para uma pessoa... Agora, vamos lembrar a questão da saúde, né? É importante lembrar não só da saúde física, como da saúde mental, que também tá envolvido, né? A questão do espaço que a pessoa tem, aquela história da avó, né? A avó que não faz. E aí você pergunta se a avó tem espaço, como é esse espaço dela de privacidade. Lembrando que muitas casas no Brasil, as pessoas moram, muitas pessoas juntas, famílias grandes, né? Unidas no mesmo espaço. Quer dizer, a gente tem uma série de questões aí envolvidas. Agora, o homem pode fazer, e a mulher também pode fazer até bem depois dos 70, desde que tenham interesse e condições. Então, talvez aí a pergunta diga a respeito também a percebermos que homens já se consideram velhos aos 40 anos de idade. A gente teve outra pergunta, Oswaldo, falando sobre 40 anos, né? É possível que um homem de 40 anos, a mesma pergunta, só que com outra idade. Eu fiquei com a sensação de que essa pessoa está querendo saber sobre ereção, né? Porque as pessoas olham muito para o porque corpo. Para os homens a questão da ereção é sempre considerada uma coisa importante. E muitas vezes os homens com 40 anos de idade, entre 40 e 50 anos de idade, metade dos homens começam a ter alguma dificuldade de ereção, às vezes, ou todas as vezes um pouco, ou muitas vezes, algumas vezes. E aí nós temos vários problemas que são o quê?
físicos? Não. São fisiológicos no sentido de funcionamento. Ah, mas eu posso ter uma doença? Pode. Eu posso ter tido uma cirurgia? Pode. Mas você, homem de 40, 50 anos de idade, 70 anos de idade, você também viveu mais vida, mais anos, com mais problemas e está administrando mais problemas do que quando tinha 20 anos de idade. E essa é uma coisa importante para pensarmos. Pensarmos de que maneira? Um homem de 70 anos de idade, fisicamente, biologicamente, tem condições? Tem. Verdade? Sim, é verdade. A questão é se ele tem saúde geral boa, satisfatória. Não tem nada impedindo que ele trabalhe, por exemplo, que ele tenha atividades. Tenha certeza. A capacidade existe. E por que não está funcionando? A Vera estava nos lembrando das várias circunstâncias sociais e familiares. Esse é um dos aspectos. Mas eu vou buscar ainda as outras coisas mais internas dessa pessoa. Esse homem, ele aprendeu que depois dos 40 anos começava a ter problemas? Porque se esse homem aprendeu isso, nós vamos ter um problema mais sério. Porque ele começa a dizer que ele não vai conseguir porque ele já é velho. E acabou. E isso nós temos que compreender, nós temos que passar para as outras compreensões. Está com dúvidas? Pergunte de novo. Tem dificuldades? Quer ajuda? Estamos todos aqui. Aqui ou no consultório? Tem mais pergunta? E vale lembrar que sexo não é só penetração também, né? Isso, é isso que eu ia lembrar, né? Que sexo não é só penetração. As pessoas podem se divertir de diferentes formas, porque o corpo está aí, a alegria está aí, o lúdico está aí, o estar junto, né? Que essa comunicação está aí. Agora, eu queria lembrar também da mulher na menopausa, né? Opa. A gente E tem uma pós-menopausa. pergunta sobre Ah, isso. então eu vou esperar a pergunta. Eu posso fazer agora, né? É um comentário, na verdade. Dizem que a vagina fica ressecada e flácida por falta de hormônio, né? E pergunta se isso é verdade. Bom, a gente escuta, eu não sou médica, eu fico com medo de responder, então eu vou responder bem de leve, tá certo? Dizendo o seguinte, o corpo todo muda com a menopausa, tanto que existem medicamentos, existem lubrificantes, existem exercícios, existe uma série de situações que a gente vai fazer, vai passar por elas para evitar exatamente problema de ressecamento e tudo isso. Agora, existe também uma questão importante que olha, eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou a ginecologista desde os 18 anos de idade, eu tenho 71. Nunca ninguém me perguntou de sexo. Nunca. Essa é uma coisa importante para todos nós. Afinal de contas, o seu médico pergunta sobre questões sexuais? Se ele não perguntar, fale você. Sim, porque aí você leva. Olha, eu estou sentindo ressecamento, eu estou sentindo desconforto, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. E aí é o que vamos ter a oportunidade de discutir, até de educar essa pessoa, né? Porque nós somos educadores e educadoras o tempo todo. Nós educamos o profissional, a profissional também. Para que pergunte. Se não perguntou para nós, vai aprender a perguntar para outra pessoa. Sim, ainda complementando, as mulheres vão ter uma deficiência pela mudança hormonal de lubrificação vaginal. É verdade, isso todas podem nos contar e todos os ginecologistas vão dizer isso pra gente. Sim, mas o que ela precisa fazer? Converse com o seu ginecologista, algumas coisas precisam ser feitas sim. Flácida não, ela vai ficar endurecida, dificultando penetração. E se tentar, vai machucar, vai lacerar. Agora, converse com o seu médico, porque algumas coisas podem ser feitas. Ah, mas e o seu companheiro? Como é que podem fazer? Vamos começar a conversar melhor. Os dois precisam ter uma conversa direta sobre como e o que fazer. Inclusive, acho que conversar sobre essas questões com o médico é importante. E agora daí a gente vê a importância da juventude, vamos dizer assim, desde já começar a buscar se comunicar melhor dentro dos relacionamentos, para quando chegar em determinada idade, não se sentir inibido para conversar, para dizer, para falar,
Porque eu ainda escuto de mulheres que, quando entraram na menopausa, simplesmente desmontaram a cama de casal e mudaram de quarto, porque já não vão mais se reproduzir, saíram da idade reprodutiva, então não se sentem mais obrigadas a fazer sexo. Daí a gente tem que também a olhar que a visão do sexo, eu vou usar uma palavra ruim, já vem de antes, né? Não começou ali no envelhecimento. A pessoa já tinha uma visão de que sexo não era uma coisa legal. Ou seja, a vida sexual já tinha Era questões pobre. antes da menopausa. Era muito antes, tanto que chegou ali, eu me livrei, como me disse uma vez uma senhora. Triste, né? Muito. Vocês estão ouvindo uma discussão bastante importante. Então, aquele que me perguntou sexo acima dos 40 anos, horas, o que te passa pela cabeça? O que você está pensando que deveria ser? O que você aprendeu que deveria ser? O que você está esperando? Como é que você compreende que você deveria ou não deveria estar fazendo sexo? Porque, afinal de contas, fisicamente, todas as pessoas podem ter atividades sexuais desde que estejam fisicamente bem, desde que estejam emocionalmente bem, tem um contexto familiar, social que facilite, que dê privacidade. Todos podem ter sexo. Nós temos que pensar isso. Camille, tem mais perguntas aí? Hoje nós temos um monte de perguntas. Gente, o assunto foi bom. E a gente tem uma pessoa que escreveu aqui, né? Tenho 61 anos e a vontade de sexo é enorme, só falta o companheiro. Mas eu me satisfaço com masturbação. Só sinto que demoro mais a atingir o orgasmo. Às vezes eu preciso de estímulos mais intensos. Gente, quero pensar com vocês uma coisa aqui. São alguns aspectos. Já percebemos que com a idade não houve problemas, ou seja, essa pessoa não tem uma companheira, uma companhia, um companheiro, mas pode ter uma masturbação. Ok. Diminui a sensibilidade? Eu me perguntaria qual é a frequência de atividades sexuais que esse homem tem, qual é, além da frequência de atividades sexuais... É uma mulher. Eu acho que é uma mulher. É uma mulher. Mas se tem atividades sexuais, com que frequência? É masturbação? Tá, com que frequência? Quanto tempo você leva numa atividade masturbatória? Aliás, masturbação já é um termo feio, né? Essa atividade autoerótica, você usa quanto tempo? 5 minutos, 10 minutos? Ou você pode se dedicar, reservar para essa atividade meia hora ou 1 hora? Assim, que tipo de estímulos? Você está lembrando de coisas, são memórias, lembranças, histórias que você cria na sua cabeça? Você lê textos, livros eróticos, de qualidades eróticas? Você assiste filmes? Porque essa quantidade de estímulos, eu só falei de alguns. Eu ainda nem pensei, nem fui para o tato, para o estímulo físico que suas mãos precisam levar, não só para os genitais, mas para o corpo todo. Ou seja, nós precisamos de mais estímulo para chegar a um orgasmo. Talvez a gente tenha sempre precisado, mas quando estamos com outra pessoa, nós recebemos estímulos de diversas formas e às vezes a gente nem está percebendo que está sendo estimulado. Então, preste atenção. Talvez você precise, sim, aumentar a quantidade de estímulos ou a quantidade de tempo de estímulos. Tem mais uma perguntinha. Você está focando a sua atenção nessa atividade ou seu pensamento está flutuando? Pensando se alguém vai chegar, o que vai ter que fazer. Foco na atenção. Isso ajuda muito. Mas você podia estar me perguntando, mas como é que a gente faz isso? É por isso que nós estamos aqui discutindo. Nós estamos só falando... Fazendo. A gente faz isso fazendo, a gente faz isso descobrindo as partes do corpo que a gente, as partes do corpo que a gente sente com mais, como dizer, intensidade, não é verdade? Que pode ser, olha, você às vezes pensa, vou me massagear com um creme. E se massageando, você vai descobrir as partes do corpo que são agradáveis de acariciar.
Não é? Às vezes as pessoas pensam exatamente na masturbação só numa estimulação muito direta dos genitais, e não é isso. Agora, Oswaldo lembrou uma coisa importantíssima, que é a questão do tempo e do local disponível. Voltamos sempre a essa questão, se vai chegar alguém, se alguém pegar, se alguém vê, o que vai acontecer. Até mesmo com conforto, né, Vera? Porque Claro. tem gente que fala assim, eu vou pro banheiro. O banheiro é confortável? Puxa De pé, vida. né? Não, tem que ter um local que você se sinta. Agora, se Pode o ser no banheiro é o espaço, vamos tornar um espaço que a gente possa Mas pode ser no banho. curtir. Pode ser no banho. Olha, Temos outro relato aqui. talvez seja a última interferência que a gente vai ter, assim, para poder conversar hoje sobre o tema, mas pelo jeito esse tema vai ter que voltar A muitas Vera vai vezes. ter que voltar. Estamos aí. Diga, Camille. Tem algumas ainda, mas vou ler essa daqui. Sou casada há mais de 20 anos. Meu marido é bem visto por todos, mas não conversa, omite e mente. Não tenho desejo faz muito tempo. A questão que a gente falava da comunicação, né? Como mata desejo, como mata o interesse, que muitas vezes o fato de você não se comunicar, você não consegue nem falar para o outro do que você gosta, do que você não gosta, você pode nem relaxar, se você está desconfiado do outro o tempo todo, desconfiada, né, uma mulher falando, essa desconfiança nos afeta, quer dizer, tudo isso influi na questão do desejo, com certeza. E eu achei um recorte muito importante, né? Ela dizer que o meu marido é bem visto por todos, ou seja, assim. Como essa mulher se sente Sim, na em casa, na sociedade, em outros espaços. É que assim, a vida social externa ao casal é uma coisa. É algo que pode ser satisfatório, inclusive, para os dois. A questão é outra. Mas será que esses dois não estão em papéis desde há 20 anos, esperando que o outro faça uma coisa ou deixe de fazer? Ou seja, é difícil mudar, gente? É difícil mudar. É possível mudar? É possível mudar, claro. Somos terapeutas os três aqui, não? Pois é, Vera, nós estamos falando de várias coisas. Mas a coisas. vida nos ensina também. A vida é terapêutica quando a gente se abre para ela. A gente pode aprender das situações, não é? Agora, se eu fico só apenas esperando que o outro mude, eu não vou conseguir. Eu sempre digo o seguinte, se eu quero que o outro mude, eu tenho que mudar primeiro. Porque aí o outro vai ser obrigado a mudar. É verdade. Isso não é manipulação, tá? Porque se eu mudo de uma forma que me satisfaz, que seja boa para mim, de dentro, o outro precisa se encaixar, vai se encaixar de uma forma ou de outra. E isso é importante. Mas todos nós vivemos nossas dificuldades no dia a dia, não tenha dúvidas. Agora, se essa sua intenção é verdadeira, é importante e é necessário ter alguma atividade de cunho sexual e com essa companhia, esse companheiro, que tal você começar a viver algumas coisas, buscar algumas mudanças? Comece a pensar no que poderia mudar. Não conseguimos conversar. Não tem importância. Comece você a pensar o que você pode fazer para dar um passo. Porque a cada passo que você der, a outra pessoa também vai... ela vem na sua direção. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas, gente, nós conversamos bastante coisas aqui. A princípio, eu já quero agradecer a presença da Vera, contar com a sua presença outras vezes. Quando você me convidar, estarei aqui. E vamos, honradíssima. Vamos, assim, nas próximas oportunidades, até restringir os assuntos, porque aí nós gastamos o nosso tempo aqui, usamos o tempo de uma maneira complementar só em determinados assuntos. Nós tivemos perguntas sobre homens, perguntas sobre mulheres, mas, assim, nós estamos focando em pessoas mais velhas, mais idosas, com pessoas com mais de 60. Mas vocês notaram que já tinha gente achando que 40 já passou da idade? Nós temos que pensar muito seriamente nessas questões, como nós acreditamos nas coisas. E, puxa vida, vamos agradecer a Camille de novo, está aqui. Ela também vai dar palpites, mas eu queria combinar com ela, talvez na próxima oportunidade, ela vir para nós conversarmos sobre
sobre as pesquisas dela, sobre o que os temas dela. Camille, topa? Claro. Ah, é? Já quer anunciar para a gente, semana que vem, já começar a ter perguntas? A gente pode até ver se tem algumas adaptadas daqui desse domingo. Não se preocupem, vocês tiverem essas perguntas, nós vamos responder, porque nós vamos marcar outra vez, já com essas perguntas recortadas para a gente trazer para cá. E antes de falar, né, eu queria até agradecer as pessoas que mandaram perguntas, depoimentos, comentários, que se vulnerabilizaram. Quero agradecer também a todo mundo que está aí ao vivo no Instagram do Impassex, do Osvaldo também, enfim. E eu gosto de estudar sobre o uso da literatura na clínica, Osvaldo. Então, acho que a gente pode falar sobre isso. Olha só, na outra semana nós estávamos aqui falando sobre cinema erótico. Agora a Camille está trazendo uma outra coisa sobre como é que livros, literatura, hoje a gente lê aqui, né? Pois é. Como é que a gente pode usar isso, ou, na verdade, como é que as pessoas podem saber mais sobre isso? Boa ideia. Assistam semana que vem, ouçam semana que vem. Estejam aí na Rádio Vibe Mundial, aqui, ao vivo, domingos, 8h30 da noite. Conto com vocês. Pode ser? Sim. E você quer falar mais alguma coisa, Vera? Não, encerro. Ótimo. Até a próxima. Nos vemos. Até mais, gente.